Fala turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Pessoal, seguinte, ó, a gente vai falar agora sobre a questão palestina. A questão palestina é um conflito de muitos anos, né, que causa muitas consequências para a nossa vida, para a vida de vocês, que ocorre no Oriente Médio. Vocês vão entender por que, que tem todas essas consequências sobre a nossa vida, esse conflito ali na questão palestina. Como a apostila traz de uma forma um pouco resumida, e eu gosto muito desse assunto, acho que é importante vocês entenderem, porque muitos se perguntam o que é essa briga entre muçulmanos, né, e etc. Deixa eu só conferir aqui se tá, não, tá dando certo, beleza. É, então eu gosto de ampliar, então vai ser um vídeo um pouquinho maior, vou dar um tempinho a mais para vocês fazerem as atividades aí, mas assistam esse vídeo na íntegra, que é muito interessante, responde muitas respostas de alguns questionamentos que os próprios pais de vocês fazem, né? Ah, por que tem tanto briga lá entre os árabes? E é exatamente a aula é sobre isso hoje, tá? Primeiro de tudo, pessoal, a maior parte das brigas ela ocorre no Oriente Médio. O que é o Oriente Médio? Vou localizar vocês. É a parte mais ocidental da Ásia. Como assim? Ó, aqui é o mapa mundi. Vou mostrar para vocês o que é a Ásia, tá? A Europa é esse daqui, ó. Essa partezinha bem pequenininha aqui, ó. Aí ela passa por aqui, ó. Esse país rosa aqui, ele já é a Ásia. Esses países aqui são a Europa. Então aqui é uma divisão, ó. Aqui se divide e a Rússia é cortada no meio. Então a Rússia tem uma parte europeia, que é isso que eu circulei aqui, ó. E a Ásia parte da Rússia, passa pela Turquia, que é esse país rosa. O Mar Vermelho divide a África da Ásia, ó. Então daqui para cá é a Ásia, do Mar Vermelho para cá é a África, então passa por aqui. A Índia, opa, deixa eu voltar aqui. A Índia faz parte, ó. O Japão faz parte da Ásia. Então vou recircular de novo a Ásia para vocês verem. Ó. Corta a Rússia no meio, pega aqui a Turquia, passa pelo Mar Vermelho, passa pela Índia, passa pelo sudoeste aqui da Ásia, né? Sudeste da Ásia, Japão. Então isso é a Ásia. A parte mais ocidental, ou seja, a parte mais a oeste da Ásia, é essa região aqui, ó. Então isso daqui que é o Oriente Médio, é essa região aqui, ó, desses países aqui considerados países árabes, tá? Então, definição compõe toda a Península Arábica, Iraque, Turquia, Irã, Afeganistão e parte do Egito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aproximamos o mapa, ó. Então, vamos aproximar aquele mapa ali, ó. Então, isso é a Península, aqui está o Mar Vermelho, tá? Aqui é a África já. Então, aqui a Península Arábica é essa parte aqui, ó. Isso é a Península Arábica, composta por Omã, Iêmen, Abu Dhabi, né? Catar, é, Arábia Saudita, Bahrein, etc. Aí você tem Irã, Afeganistão, Iraque, Síria, Turquia, Jordânia, um pedacinho do Egito, porque o Egito fica, a maior parte fica na África, mas ele tem uma partezinha aqui que é a Península do Sinai, é dele, esse território, então ele faz parte também da Ásia. E o território mais importante onde se dá esse conflito é esse amarelo aqui, ó, que é o território de Israel. É aqui que os conflitos ocorrem, é exatamente nessa região aqui que a aula vai se focar. A aula vai focar nesse território aqui, ó. Tá? Por quê? Porque esse é um território onde tem a maioria disparada de judeus morando. E se vocês verem, eles estão cercados por muçulmanos e árabes. Todos esses países ou são árabes ou são muçulmanos. Né? E há um conflito muito grande entre os judeus e o resto desses países. Então eles são pressionados o tempo. Então a gente vai falar desse assunto na aula de hoje. Tá? A importância dessa região, talvez a primeira importância dela, pessoal, seja que ela liga as terras da Ásia, da África e da Europa. Ela sempre foi rota de comércio. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, percebem que o Oriente Médio ele liga as terras da Ásia, ó, da Ásia, com as terras da África, ó, com as terras da Europa. Então ela é uma conexão, é um eixo conectivo entre a Europa, a África e a Ásia. E isso, cara, gerou muita disputa por esse território. Por quê? Porque era uma rota de comércio durante muitos anos, foi uma rota de comércio. E a segunda e talvez a maior importância de todas na atualidade, devido aos conflitos, vamos dizer assim, que a maior parte dos conflitos hoje ocorrem por causa do quê? Porque ali a gente encontra grandes reservas de petróleo. E é delas que a gente vai falar, é disso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Para a gente entender todos esses conflitos, a gente primeiro tem que começar lá do zero. Do zero seria o quê? A gente tem que entender a expansão e a queda do Império Turco-Otomano. Por isso que, para a gente entender toda essa história, é necessário a gente entender o que foi o Império Muçulmano de Maomé, o que foi o Império Turco-Otomano. A origem do Império Turco-Otomano, tá? Turco-Otomano,
vem do Império Muçulmano, que era um império disseminado por Maomé, que conquistou Meca, que fica na Arábia Saudita, em 630, tá? Depois de Cristo. Maomé, ele era tipo, assim, só para a gente entender mais ou menos e fazer uma relação com a religião cristã, que a maioria eu acho que aí deve ser cristão, Maomé seria mais ou menos o Jesus para a gente, tá? Ele é o enviado da religião islâmica, tá? E ele começou a profetizar a religião islâmica ali no Oriente Médio depois que ele com mais força depois que ele conquistou 630 a cidade sagrada de Meca. Até aí tranquilo. O problema, pessoal, foi quando ele morreu. Quando ele morreu, começou uma disputa muito forte entre quem ia substituir ele na liderança desse grande império muçulmano. Existiam 4 califas que eram tipo os apóstolos, para vocês entenderem mais ou menos, de Maomé, que eram parentes deles. E eles começaram uma briga entre eles para ver quem que ia assumir o comando desse império muçulmano. O problema é que existiam vertentes ali do islamismo que acreditavam que não precisava ser só parente, podia ser qualquer pessoa aclamada pelo povo. E nesse sentido começou a surgir uma série de califas, muitos califas diferentes. E aí, com a morte, como eu coloquei para vocês, vários califados começam a ser formados e eles começam a brigar entre eles para ver quem que vai assumir o comando da religião islâmica. Cada um reivindicando o poder para si. Até que no século XIII surge na Turquia um império liderado por um califa conhecido como Osman. E esse império começa a destruir os outros impérios, formando o famoso Império Turco-Otomano. Tá? Um cara ali mais ou menos na Turquia, aqui mais ou menos, ele começa a conquistar a maior parte dos outros califados, né? Ele começa a destruir os seus companheiros que eram inimigos, né? Então ele começa a destruir a sua própria religião, vamos dizer assim, para conquistar todo esse império aqui. Talvez tenha sido um dos maiores impérios já formados na história, tá? E durante anos ali, esse Império Turco-Otomano ele ficou muito forte. Ele perdurou pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, para vocês terem noção. E aí houve até expansão para a Europa, né? Eles chegaram a atingir a Espanha, que ó, conquistaram boa parte das terras da Espanha. E ele tornou muito dominante no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio, no Norte da África, tanto que a maior parte dos países, na verdade, todos os países do Norte da África profetizam a religião islâmica. E a Espanha e Portugal, né, que também tem uma grande comunidade islâmica lá. E aí formou o Império Turco-Otomano, tá? Que é muçulmano, mas não necessariamente árabe. Tá? E aí essa daqui é uma imagem de como que estava no final do século XVII o Império Turco-Otomano. Olha como ele estava grande. Tá? Olha, ele conquistou todo o norte da África, a Turquia inteira, boa parte da Europa, do sul da Europa, ali do leste europeu, tanto que boa parte dos países do leste europeu ali, eles têm muitos muçulmanos, Bósnia, né, Herzegovina, eles têm muitos muçulmanos ali, né? Parte do sul da Rússia, apesar da Rússia profetizar a maior parte do povo russo profetizar o catolicismo ortodoxo, no sul da Rússia, muitos Chechênia ali, muitos países profetizam o islamismo por causa do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, vamos só acompanhar aqui. E esse Império Turco-Otomano ele vai ser derrotado na Primeira Guerra Mundial. E aí eu estou adiantando a história para vocês para não ficar muito longo, tá? Quando ele é destruído na Primeira Guerra Mundial, o território deles, inteiro dele, é desmantelado e o Império Turco-Otomano deixa de existir após a Primeira Guerra Mundial. Quando ele é desmantelado e deixa de existir, ele vira vários países, vários territórios. E como os vencedores da Primeira Guerra Mundial eles queriam expandir o território deles, eles exigiram que o Império Turco-Otomano desse alguns territórios para eles. E aí o Reino Unido e a França acabam assumindo boa parte dos territórios que antes eram do Império Turco-Otomano. E entender esse desmantelamento do território turco-otomano depois da Primeira Guerra Mundial e entender como que o Reino Unido e a França comandaram esses territórios é que vai fazer a gente entender os conflitos ali. Então por isso que a gente vai falar disso, tá? Só para vocês entenderem, eu trouxe um trecho aqui, ó, para a gente ter uma história que eu queria ler com você sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha lá. Em outubro de 1915, Henry McMahon, alto comissário do Reino Unido no Egito, fez uma oferta ao xerife líder Hussein de Meca, na atual Arábia Saudita. Olha a proposta que o líder, um dos grandes líderes da Inglaterra em 1915, ali na Primeira Guerra Mundial, fez alguns árabes ali do Império que viviam no Império Turco-Otomano.
Se os árabes se levantassem contra o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido garantiria a criação de um reino árabe em toda a região do Oriente Médio. Findada a guerra, o que ocorreu foi a divisão do... Então, assim, ele prometeu: árabes, se vocês se voltarem contra o seu líder, eu prometo que ajudo a montar um grande império árabe só para vocês viverem aqui. Tá? E os árabes que fizeram? Toparam. Então, muitos árabes lutaram contra o próprio Império Turco-Otomano para acabar com o Império e conseguirem seu território só para eles. Quando acabou a guerra, lá, findada a guerra, o que ocorreu foi a divisão do Oriente Médio em diversos países para atender os interesses econômicos geopolíticos da França e do Reino Unido. Ao invés deles criarem um grande império árabe, cada um, Reino Unido e França, cada um catou um território e dividiu ainda mais o território. Então, a promessa não foi cumprida ali para eles, tá? Não foi cumprida. Deixa eu continuar. Em 2 de novembro de 1917, o ministro britânico do exterior Arthur James Balfour assinou uma declaração na qual dizia que o Reino Unido via com simpatia a criação de um Estado judeu aonde era a Palestina. Ou seja, ele literalmente prometeu aos judeus a mesma coisa que ele prometeu aos árabes. Os judeus, para quem não conhece, eram um grupo de pessoas que morou lá na região ali da Palestina, ali no Oriente Médio, muito antes dos árabes. Só que devido a muitas guerras, a gente vai falar disso, tá? Mas devido a muitas perseguições que eles sofreram na história, eles deixaram de morar lá e se espalharam pelo mundo. Só que o sonho deles, a vida inteira, foi voltar para o Oriente Médio, para a terra prometida, né, deles, né? Só que quando eles. Só que assim, não tinha como voltar. Por quê? Porque era um território que já estava totalmente ocupado pelos muçulmanos e árabes. Porém, na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra prometeu para eles: falou assim, ó, se a gente ganhar a Primeira Guerra e vocês judeus ajudar a gente contra o Império Turco-Otomano, eu prometo a criação de um reinado judeu lá. Então ele promete isso para os árabes e promete isso para os judeus, sabendo que não ia dar certo. Mas vamos continuar aqui. Ó. Esse decreto ficou conhecido como Declaração de Balfour e tinha objetivos maiores do que o simplesmente criar o Estado-nação judeu. Na verdade, o Reino Unido buscava a ajuda de diversos movimentos judaicos espalhados pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, para que auxiliassem na Primeira Guerra Mundial. Então eles prometem tanto para os árabes a criação de um reino árabe, quanto para os judeus a criação de um reino judeu no mesmo lugar. Lógico que isso não ia dar certo no final da Guerra Mundial, principalmente porque o Império Turco-Otomano foi vencido e aí um olhou para a cara do outro e falou: e aí, Reino Unido, cadê o que você prometeu para a gente? Tá? Essas áreas no final da Primeira Guerra Mundial que eram controladas pela França e pelo Reino Unido, eles chamavam de mandatos. Então era mais ou menos assim, né? As áreas aqui em laranja eram as áreas britânicas e as áreas verdes dos franceses. E é exatamente esse território aqui, ó, também ficou sob controle dos britânicos, que vai começar a dar confusão. Por quê? Porque os judeus queriam vir morar aqui e os árabes também queriam morar aqui. Então, por que queriam morar aqui? Porque para eles existe uma cidade aqui que se chama Jerusalém. E ela é tanto sagrada para os judeus quanto sagrada para os muçulmanos. Então começou uma confusão. A gente quer morar aqui, a gente quer morar aqui. E aí o Reino Unido não tinha como resolver esse problema. Tá? E esses mandatos, esses territórios do Reino Unido e da França foram decididos de forma arbitrária, vamos dizer assim. Vai, qualquer território aí. Como é que ficou decidido? Ficou decidido que o Iraque e a Palestina, que é exatamente onde fica Jerusalém, Palestina é esse territóriozinho aqui, tá, turma? Ó, esse território aqui é o território da Palestina que a gente fala. E é aqui que está Jerusalém. Ficou decidido o seguinte, que o Iraque e a Palestina ia ficar com o Reino Unido, a Síria e o Líbano ia ficar com os franceses, e teriam áreas independentes, como o Irã e a Jordânia, só que iam ter representantes dos dois países para controlar esses territórios. E lógico, né, pessoal, era uma área onde tinha sunita, xiita, libanês, cristão. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E aí houve muita dificuldade de se criar uma identidade ali, porque cada um queria uma coisa e virou uma confusão muito grande. No final da Segunda Guerra Mundial, começa a surgir até um movimento de contestação desse imperialismo ali, porque até a Segunda Guerra Mundial era tudo deles ali, né? E nada tinha sido cumprido, nenhuma promessa tinha sido cumprida. Até aqui tranquilo. Tá? Então, a confusão toda acontece nessa região aqui. Depois da Primeira Guerra Mundial, hoje houve promessa para todo mundo, ninguém conseguia consertar a situação ali. Os judeus estavam migrando muito para cá, eles vinham, saíam dos Estados Unidos, começaram a montar colônias aqui, sem a autorização do Reino Unido, e aí os árabes começaram a não gostar e começou uma confusão muito grande. Tá?
E aqui é o território da Palestina, tá? É aquela onde está Jerusalém. Jerusalém está exatamente aqui, ó. Tá? E é esse território minúsculo, que praticamente não dá para ver daqui, que está toda a confusão ali da questão palestina, que é a questão da aula de hoje. É uma região de muito conflito, porque eu já disse para vocês, tem judeus, tem cristãos, tem islâmicos, todo mundo acha que aquela terra é sagrada, Jerusalém é sagrada, porque para uns é a terra onde Jesus nasceu, para outros é a terra prometida dos hebreus, que estava na Bíblia dos egípcios, para os islâmicos, né, Gabriel prometeu a terra para... Então, assim, é uma confusão generalizada. E como começou com esse conflito? Vamos olhar primeiro pela ótica dos judeus, tá? Pela ótica dos que são minoria ali. Os judeus, pessoal, é um grupo que sempre sofreu na história do mundo em si, tá? Eles moravam na região da Palestina há muitos anos atrás. Isso daí é bíblico, tá? Os judeus, ó, só para mostrar para vocês, os judeus eles eram escravos dos egípcios lá no Egito Antigo, que está na Bíblia, tá? Isso daí. Tá? Então eles viviam aqui, eles eram escravos, eles eram subjugados ali dos egípcios. Até um dia, eu vou contar um pouquinho da história bíblica para vocês entenderem. Até o dia, aí quem sabe mais pode até depois me corrigir, mas até que um dia o rei egípcio recebe uma mensagem dizendo que um hebreu, sempre lembrando, hebreu é a mesma coisa que judeu, é a mesma coisa, tá? É que o hebreu é o povo e eles professam a religião judia. É a mesma coisa que virar e falar assim, ó, eu sou branco, né? Não, sou brasileiro e sou cristão. Tá? É a mesma coisa. Tá? Então, o hebreu profetiza a religião judia. E como eles profetizavam uma religião monoteísta, né? Eles acreditavam em um Deus só, os egípcios achavam que eles deveriam ser escravos deles, porque os egípcios eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E aí um dia, segundo a lenda, né, o rei egípcio recebe uma mensagem dizendo que um primogênito hebreu estava nascendo e ele derrubaria o reino egípcio. O que ele manda fazer? Matar todos os primogênitos dos escravos que eram os hebreus. A mãe de Moisés, no caso, que era esse cara, esse bebê, coloca ele num Moisés, né? Tanto que o nome é o Moisés, que é um cesto, coloca ele no rio. E aí a filha do rei egípcio encontra esse neném no rio e resolve criá-lo como se fosse seu filho. Então Moisés, que era um hebreu e não sabia, foi criado como se fosse um egípcio, né? Como se ele fosse do reino egípcio ali. Só que a missão dele, segundo Deus, era libertar o povo escravo e levar eles para a terra sagrada. Qual era essa terra sagrada? Jerusalém, exatamente essa cidade, esse território aqui, que fica exatamente aqui, ó, onde eu estou passando mal, esse vermelhinho pequenininho aqui, ó. Então, quando Moisés recebe a mensagem, aí tem as 7 pragas de Deus sobre o povo egípcio. Deus pedia essa é a lenda, tá, pessoal? Essa é a história bíblica, tá? Deus pedia pro rei egípcio libertar os hebreus, e à medida que ele falava que não ia libertar, ele jogava uma praga até a 7ª praga, quando o rei egípcio fala, tá, Moisés, leva o seu povo embora. Ele leva o povo embora, aí tem aquela história que ele atravessa o Mar Vermelho com um cajado, né? Deus abre o mar, ele atravessa o Mar Vermelho aqui e vai embora até a região de Jerusalém. E lá em Jerusalém ele estabelece, o povo hebreu se estabelece ali. Então é muito antiga a ocupação dos judeus nessa região. E eles sofreram muito, né? Eles foram invadidos pelo exército da Babilônia no século VI, e aí tiveram que fugir pelo mundo, ficaram espalhados na Europa. Quando eles conseguiram voltar para o território, eles são invadidos pelo Império Romano, o Império Romano até deixa eles viverem tranquilos lá, eles tentam uma revolta com o Império Romano expulsa eles de novo lá, e mais uma vez eles se espalham. Durante a Idade Média, eles eram vistos como povos de azar, então eles eram muito perseguidos durante a Idade Média. Existia até uma lenda que você tinha que queimar um judeu quando você visse ele, porque ele dava azar. Então os judeus, aos poucos, começaram a ter medo de falar que era judeu. Por quê? Porque eles sofriam tanta perseguição, tanta perseguição, tanta perseguição durante a história do mundo, que as pessoas começaram a não querer mais ser judeus. Tá? Ela foi caindo em desgraça, a cultura judia.
E aí o golpe final vem na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus começaram a conseguir construir uma história ali na Alemanha de riqueza e tal. Hitler vem e começa a perseguir eles mais uma vez, e mais uma vez a gente tem uma perseguição em massa dos judeus. No final da Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ser judeu, tá? Ninguém queria ser judeu, porque era tanta desgraça na vida deles que ninguém queria mais ser judeu. E assim, aos poucos, alguns começam a voltar lá para a região da Palestina, né? Lá na região de Jerusalém, começam a sofrer com os árabes, porque os árabes já tinham ocupado aquela região já, né? Abandonada pelos judeus há muito tempo. E aí começa a surgir, pessoal, uma ideia, essa colônia que é fundada lá na Palestina começa a formar um movimento conhecido como movimento sionista. O que é o movimento sionista? Deixa eu até colocar aqui, ó. É um movimento que surgiu com o objetivo de fazer os judeus se sentirem parte de uma mesma nação. Tá? Como assim fazer parte de uma mesma nação? Existia uma falta de nacionalismo judeu. Na verdade, como ninguém queria ser mais judeu, havia um medo de o judaísmo acabar. Né? Principalmente os que amavam a religião, amavam ser judeus, tinham medo das pessoas não quererem mais ser judeu por causa do antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o preconceito contra judeus. Tá? E aí essas pessoas fundam um movimento conhecido como movimento sionista, que era um movimento que lutava contra a perseguição dos judeus. Tá? E assim, a ideia do movimento judeu, para vocês entenderem, era fazer do judaísmo não só uma religião, mas uma nação. Eles pensavam assim: ser judeu não é apenas você fazer parte de uma religião, é você ser judeu. E aí começa um movimento de enaltecimento do judaísmo, tá? Só que assim, como isso ganha muita força, pessoal, com um livro que foi lançado em 1896, que chamava O Estado Judeu, de Theodor Herzl. Ele basicamente defendia o seguinte, que como os judeus estavam espalhados pelo mundo, ninguém mais queria ser judeu, porque todo mundo estava desprotegido. Né? Às vezes você morava numa comunidade e havia um preconceito contra o judaísmo nessa comunidade. Então ele defendia que todos os judeus tinham que se juntar em um lugar só e fundar um país só para eles viverem em paz, sem ninguém perseguir eles. Então esse é o movimento sionista. A ideia era juntar todos os judeus num lugar e todo mundo morar junto num país só deles. Tá? E segundo Theodor Herzl, o melhor lugar para isso acontecer era Jerusalém, que era a terra sagrada deles. Só que qual que era o problema? O problema é que Jerusalém já estava ocupada pelos árabes. Então, o movimento sionista ele começa a pedir que os árabes abandonem aquela área e deem de volta aquela área para eles. Né? E aí a coisa vai ganhar muita força na Primeira Guerra Mundial, quando os judeus ajudam os britânicos contra o Império Turco-Otomano, como eu disse para vocês, os árabes também ajudam os britânicos contra o Império Turco-Otomano e ninguém sabia o que fazia. Os sionistas queriam Jerusalém como os britânicos tinham prometido e os árabes também queriam Jerusalém como tinha sido prometido. E de 1917, que é no final da Primeira Guerra Mundial, até 1923, os ingleses governaram a região e essa região se tornou muito estável. Por quê? Porque os judeus começaram no final da Primeira Guerra Mundial ir para lá, achando que o Reino Unido ia dar aquela terra prometida para eles. E isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, a confusão está tão grande lá, né, de judeu e árabe, que o Reino Unido fala assim, ONU, não aguento mais, se vira com esses caras aí. E aí eles decidem construir um Estado árabe, dividir. Metade para os árabes, metade para os judeus. Os judeus até aceitam, mas os árabes não gostam, porque eles eram a maioria ali. E aí, os Estados Unidos, como ele precisava de um aliado ali no Oriente Médio, porque ele não tinha nenhum amigo ali no Oriente Médio nos árabes, eles começam a falar assim, é importante dar um país para os judeus e tal, começam a defender. E em 1948 é criado um país conhecido como Israel. Esse país, ele se torna um país judeu com a ajuda dos Estados Unidos. E aí os árabes que moravam ali falam assim, e o nosso país, como é que vai ficar? E aí começa uma confusão entre eles.
Tá uma confusão muito forte. Tanto que na hora que é criado o Estado de Israel, os vizinhos ali já ficam muito chateados. E aí começam 3 fases ali. Em 1948, quando eles declaram a independência de Israel, começa já a Guerra de Independência. O que é a Guerra de Independência? Mesmo com o Estado de Israel criado, alguns países tentam destruir eles de cara. Quem que era? A Síria, o Egito e a Jordânia atacam Israel assim que eles declaram a independência. Tá? Por conta do movimento pró-árabe, né? Eles queriam ali estimular, tal, eles não queriam a criação do Estado de Israel. Essa guerra acabou um ano depois com a vitória de Israel. Só que como que Israel consegue vencer a Síria, Egito e a Jordânia de uma vez? Com a ajuda militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos então ajuda eles a destruírem Síria, Egito e Jordânia. Só não é ocupado ali 2 territórios. Então aqui, ó, era assim, ó. Antes da independência, tudo que está em verde era ocupado pelos árabes, tá? E o que está em branco era ocupado pelos judeus, tá? Em 1947 a ONU resolve fazer assim, ó, dividir dessa forma. O que está em branco é dos judeus e o que está em verde é o dos árabes, tá? Mas nenhum ainda era país, entre aspas, oficializado. 1948 oficializa essa parte branca, se oficializa como Estado de Israel para os judeus, só que essa parte verde não consegue virar um país e fica um território meio que ocupado por árabes, mas assim, não existe, não existia. Eles tentam atacar, né, ali os judeus, e aí os judeus vencem a guerra e ocupam essa parte do norte aqui, ó, que era dos árabes. E boa parte da faixa de Gaza aqui. As únicas áreas que os judeus não ocupam é a Cisjordânia, que é essa área verde aqui, a gente chama de Cisjordânia, tá? Que seria teoricamente dos palestinos, tá? Que seria o país deles, mas não é um país, não existe ele teoricamente. E a faixa de Gaza também não é ocupada, fica para os palestinos. Tá? Depois da Guerra da Independência. Aí, em 1967, a gente vai ter mais uma revolta. A Jordânia, o Egito e a Síria mais uma vez se juntam para atacar Israel. Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, mais uma vez prevê o ataque e a guerra não dura nem 6 dias. Israel destroça esses 3 países. E aí Israel vai ampliar ainda mais o território deles. Ó. Eles vão ocupar toda a faixa de Gaza, que não tinha sido ocupada, mais a península do Sinai no Egito. Então olha aqui, ó. Aqui está Israel. Tá? Aqui tá, isso aqui, a parte aqui é aquela parte do Egito que é da Ásia. Eles ocupam todo esse território do Egito, ocupam toda a Cisjordânia, que era dos árabes, ocupa toda a faixa de Gaza, que é essa região aqui, ocupam as colinas de Golã da Síria, e aí o território dos israelenses fica enorme, enorme. Isso aqui é só o que eu estou passando para vocês. Ó. Ocupa a Cisjordânia, ocupam Jerusalém, o território deles ficou enorme. Fica desse tamanho, mais essa parte que eu estou passando o mouse aqui, ó. Mas essa parte que eu estou passando o mouse. Olha o tamanho do território dos caras. E aí a gente vai ter em 1973 a Guerra de Yom Kippur, mais uma guerra. Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus, então nada funciona ali no Yom Kippur. Nem o exército trabalha. Egito e Síria aproveitam para mais uma vez tentar atacar aquele território com o objetivo de recuperar as terras perdidas na Guerra dos 6 Dias. O objetivo era recuperar essas terras aqui. Claro, mais uma vez Israel vence e aí a confusão generaliza e a situação ali fica cada vez pior. Tá certo, pessoal? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Próximas aulas a gente vai dar uma visão, a gente vai fazer uma visão mais abrangente com relação ao caso, a visão dos palestinos em relação à entrada dos judeus ali naquele território, beleza? Aquele abraço, até mais, ó, e fique em casa, viu, turma?